E aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo para vocês esse joguinho chamado Pocket Civ. Bom, mas sobre o que é esse jogo? Basicamente, ele é um jogo onde você vai construir a sua civilização. E você tem que sobreviver até 8 eras. Ele é um clássico jogo 4x. Para quem não sabe o que é jogo 4x, ele é aquele tipo de jogos onde você vai explorar, expandir, extrair e exterminar. São os 4x. Esse tipo de jogo é mais conhecido no meio digital, como os jogos Age of Empires, World of Warcraft, entre outros que têm esse mesmo estilo. Jogos de 4x, geralmente a gente enfrenta outras pessoas, né? Mas por curiosidade, esse jogo aqui você joga sozinho. Mas é claro que dá para adaptar ele de forma bem simples, de você conseguir jogar com outras pessoas. Eu já explico como é que funciona. O pessoal se juntou e fez uma expansão que são 15 cenários para você jogar sozinho. Tá? É como se fossem missões, já vai ter os mapas pré-definidos, as coisas que vocês têm que fazer. Bom, vamos falar então do setup do jogo, como é que a gente prepara ele. A gente tem que desenhar um mapa e dividir ele em 8 regiões. Então quando vocês forem utilizar os tiles, vocês veem que tem os números neles, tá? Esses números aqui vão ser importantes na hora que a gente vai estar jogando. Então quando vocês forem montar com os outros tiles, vocês têm que reparar se não estão colocando números repetidos, tá? Depois que vocês construírem o seu mapa com as regiões, tá? Com 8 regiões, de um lado vocês têm que marcar que vai ser as fronteiras e esse outro lado aqui seria o mar. E aqui eu já dou a dica para vocês caso vocês queiram jogar com outras pessoas. Digamos assim, você vai montar o seu mapa, né, com 8 regiões e nas áreas das fronteiras é onde você vai encaixar os outros jogadores. Vai existir esses dois tipos de áreas, né, o oceano e a fronteira, porque vai existir eventos que vai vir tipo mercantes pelo oceano ou bandidos pelas fronteiras. Bom, agora vem uma parte da configuração do jogo que eu não gosto muito, que ele diz que a gente tem que ser bem aleatório. Só que, dependendo da nossa aleatoriedade, o jogo pode ficar muito difícil ou muito fácil. Eu vou utilizar o exemplo que ele deu no livro de regras. Inclusive, a gente tem o livro de regras traduzido para português. Então, como sempre, eu vou deixar os arquivos aí no link da descrição, tá? Então eu vou pegar um exemplo ali de como foi construído no livro de regras, tá? Ele diz que ele vai utilizar 5 florestas, 5 montanhas e um deserto. Isso aqui vai ser tipo os recursos que vai ter nas suas regiões. Bom, já preparei aqui de forma aleatória os recursos do mapa. A única coisa que ele diz que a gente não pode fazer é colocar 2 recursos iguais na mesma região. Bom, o próximo passo a gente começa também com 3 tribos. As tribos é como se fossem as moedas do jogo, os recursos que a gente vai utilizar para construir um monte de coisa. Bom, então já preparei o meu setup inicial. A gente vai ter uma cartinha que veio do jogo que ele diz o que a gente faz nos turnos, ó. Vamos começar aqui na parte 1 do nosso turno. Ele diz que a gente tem que crescer as nossas tribos e se movimentar. Para cada tribo que eu tiver, eu aumento ela em mais 1. No caso aqui, eu tenho uma tribo aqui, então eu vou aumentar ela para mais uma. Aqui eu tenho 2 tribos, então cada uma, né, evolui para mais uma. Eu vou ter mais 2 aqui então, pronto. Agora vem a fase das tribos se movimentar. Elas só vão poder se movimentar uma região por vez, tá? Por movimento. Mais adiante no jogo tem como a gente comprar estradas e aí a gente consegue se movimentar mais regiões por vez. Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero movimentar 2 tribos que eu tenho aqui para essa região aqui, ó. E essas outras eu não quero movimentar. Beleza, agora a próxima parte do nosso turno a gente tem que tirar uma cartinha, que as cartinhas vão ser os eventos que vão acontecer no nosso jogo. Vai ter um monte de desastres que vão atrapalhar o nosso jogo. Se fosse muito simples de evoluir, o jogo seria muito chato, né? Muito sem graça. Como eu falei, a gente tem que sobreviver por 8 eras. Como a gente conta essas eras? A gente conta quando as cartas terminar. E aí a gente conta uma era. As cartinhas, o que a gente vai fazer? As cartinhas de evento. A gente vai embaralhar tudo, tá? A gente vai tirar 3
Ó, tirei 3 cartas. Isso aqui a gente vai embaralhar e colocar depois, quando terminar as eras. Tá? Tirei, vou puxar uma e a gente vai tentar resolver. Essa parte aqui das cartas é a parte mais chata do jogo, mais confusa. Mas vamos tentar explicar para vocês aqui como é que vai funcionar. Ó, a primeira coisa que a gente vai olhar são esses números que tem aqui. Ó. Esses números, eles representam a era que a gente está. No caso, eu tô na era 1. Quando a gente estiver na era 2, a gente vai procurar na carta aqui o número 2. E aí vai acontecer esse evento. Inclusive, essa carta aqui, ela não tem o número 4. Então, se eu puxar essa carta e eu estiver na era 4, nada vai acontecer porque não tem o número aqui. Enfim, eu tô na era 1. O evento que vai acontecer aqui é um vulcão. Tem essas cartinhas de eventos aqui que já vão dizer como funciona, o que a gente tem que fazer. Ó, vai ter todos os eventos aqui, ó. Visitation, civil, guerra civil, corrupção, bandidos, anarquia, ataque dos bandidos, tempestade de areia, tsunami, superstição, guerra tribal, vulcão. Ó, aí eu vejo aqui o que ele tem que fazer e ele inclusive diz ali, ó, continue na parte de trás. Eu vou pegar a cartinha, vou virar e vejo como é que eu continuo, o que eu tenho que fazer. Bom, vamos ver como é que a gente funciona o vulcão. Bom, o que ele diz ali, ó, compre a próxima carta, o número no círculo vermelho indica a região ativa. Vamos ver aqui, ó. Vamos puxar uma próxima carta e a gente vai olhar o número que está dentro do círculo vermelho. Vamos ver aqui, ó, o círculo vermelho que ele se refere é esse que tem aqui. Às vezes ele diz, dentro do quadrado, né, tá. O número que tem aqui dentro do círculo vermelho é um 4. Então vai acontecer na minha região 4. Que mais ele diz ali, ó. Se a região ativa não tem montanhas ou vulcões, crie um novo vulcão na região ativa. Que mais que ele diz ali? Tribos na região ativa são reduzidos a 1. Eu tenho 2, então vou ter que reduzir a 1. Que mais? Se a região ativa tem uma montanha, mas não um vulcão, então considerar a montanha como um vulcão. Que mais ele diz ali? Reduza a AV da cidade em 2. Bom, não tem nenhuma cidade ali, então não tem problema. Fazendas e maravilhas são dizimadas. Não tem fazendas, não tem maravilhas. Bom, já perdi minha tribo e essa montanha ela vai se transformar em um vulcão. Fiz aqui, beleza. Pronto, feito o meu evento. Como eu falei, os eventos vai ter um monte de coisa. Às vezes é para destruir tribos, às vezes é para destruir florestas, cidades. Sempre tem alguma coisa que acontece. Mas o principal que vocês têm que olhar, apesar da carta aqui ser bem poluída, ter um monte de coisa, né? Vocês vão ver na era que vocês estão, vão procurar ali no livro de regras o que vocês têm que fazer e no livro ele diz passo a passo como vocês têm que resolver. Terminei o meu evento. Essas cartinhas a gente bota fora, lembrando que eu tenho que passar por todas essas para terminar a minha era. Essa é a parte chata do jogo. Agora vem uma parte que é bem bacaninha, mas ainda assim é meio complicada, que é a parte do avanço, das construções. Lembrando que o objetivo do jogo é sobreviver até o final. Como é que a gente vai sobrevivendo? A gente tem que construir cidades, fazendas, entre outras coisas. Essas coisas no final do jogo vão valer como pontos. Existe uma árvore de tecnologias para ver o que vocês conseguem construir e o que vocês precisam ter para construir essas coisas. Como a gente consegue os Victory Points? Construindo cidades. Quando a gente constrói uma cidade, a gente consegue um Victory Points. Quanto mais Victory Points, mais coisas a gente pode ir construindo aqui. Então, como é que faz para a gente construir uma cidade? Ele diz aqui, ó, eu preciso ter uma fazenda e 4 tribos. Só que para a gente ter uma fazenda, eu preciso gastar 2 tribos e destruir uma floresta. Por exemplo, se eu construir uma fazenda aqui, ó, eu posso construir. Ó, eu tenho uma floresta e eu tenho 2 tribos. É o que ele me pede ali. Só que mais adiante no jogo, vai ter coisas que você vai precisar ter uma floresta para construir. No caso aqui, eu já não tenho mais como construir porque não tem floresta nesse local. Como é que a gente faz para conseguir florestas? Vai ter uma forma aqui, ó, que a gente precisa ter 8 Victory Points e aí gastar 4 tribos para construir uma floresta. E aí com a floresta a gente consegue construir outras coisas. Assim também como montanhas. Tem coisas que precisa ter a montanha para a gente construir. Mas como vocês podem ver também é escasso. O segredo todo do jogo é dar uma estudada como a gente consegue construir as coisas. E para que elas servem.
tá? De como eu falei aqui, ó, se a gente construir isso, a fazenda que eu construí aqui, eu consigo compartilhar ela com as regiões que estão perto. Porque para mim construir uma cidade, eu preciso ter uma fazenda. Se eu não tiver uma fazenda na região onde tem a cidade, aquela cidade eu perco ela. Ela é destruída. Lembrando que a gente precisa ter as cidades para ter os Victory Points. Com os Victory Points a gente consegue construir outras coisas. Esse joguinho ele é bem complexo nessa parte. E aí, como eu falei, você tem que dar uma estudadinha bem bacana aqui de como faz para construir coisas. Só que existe esse problema, né? Não é simplesmente construir. Vai acontecer eventos aqui que às vezes de repente ele te diz: na região tal você perdeu a sua fazenda. E aí de novo, se eu não tenho uma fazenda naquele local, eu não consigo manter aquela cidade naquele local. Se eu não tiver uma cidade, eu perco Victory Points. Se eu não tenho Victory Points, eu não consigo construir outras coisas. Bom, já construí o que eu tinha que construir, o que eu precisava construir, tá? Caso eu tenha mais coisa para construir, eu vou lá e construo. Terminei essa ação, depois a próxima e última ação é a manutenção. A gente tem que ver as nossas regiões para ver se não tem tribos a mais em uma região. Por exemplo, a gente vai olhar os recursos que tem numa região. Aqui no caso tem 2 recursos e tem uma tribo. Bom, então tá beleza. Aqui tem 2 recursos e 2 tribos, então tá beleza. Se no caso tivesse mais uma tribo aqui, teria mais tribos do que recursos, então eu teria que colocar uma tribo fora, tá? Se numa região não tem recursos para manter aquela tribo também ela é perdida. Depois que termina isso, terminou o meu turno. Então vai voltar lá pro início de novo. Como eu falei, existe uma dica bem básica para vocês conseguirem jogar com outras pessoas. Essa hora seria a parte onde o outro jogador iria fazer as coisas deles. Eles iam fazer todas essas coisas aqui, depois iria para um outro jogador. Como eu estou jogando sozinho aqui, então eu vou fazer tudo de novo. Vou crescer minhas tribos e vou me movimentar. Aqui tem uma tribo, então eu ganho uma tribo extra. Aqui tem 2, então eu ganho 2 tribos extras. Pronto. Agora eu posso me movimentar com elas. Vou movimentar 1 para cá e 3 para cá. Tenho 4 aqui, eu tenho a mais do que os recursos da região. Mas o meu objetivo agora é construir uma cidade. Eu preciso ter 4 tribos e uma fazenda, tá? Já cresci, já me movimentei, agora vem a parte do evento. A gente vai tirar uma cartinha, vamos ver a era que a gente tá e vamos tentar resolver ela. Ó, tô na era 1, tenho 1 aqui, guerra tribal. Ó, compre a próxima carta, veja o número no círculo vermelho, que vai ser a região indicada, 7. Onde é a 7... é bem nessa área aqui, ó. A quantidade de tribos na região ativa torna-se a base dos guerreiros tribais. Ó, não tem ninguém ali, então eles não vão se tornar guerreiros tribais. Então essa guerra tribal não aconteceu pra mim, por sorte. Vamos botar as cartinhas fora. Fiz o evento, agora é a parte do avanço, né, das construções. Bom, como eu falei aqui, eu tenho 4 tribos, tenho uma fazenda, eu posso construir uma cidade. Eu vou botar minhas tribos fora e vou construir uma cidade. No jogo não tem marcadores de cidadezinhas. Eu vou usar um dado aqui, por exemplo, tá? Um dado com 1. Eu sei que essa cidade ele me deu 1 Victory Points. Agora a gente pode dar uma olhada aqui e a gente pode ver o que a gente pode construir a mais com esses Victory Points. Ó, eu tenho trabalho escravo, que eu ganho mais 1 ponto de Victory Points se eu tiver fazenda, tá? E assim o jogo vai indo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para construir. Não tem mais nada. E eu acho que é isso. Aí a gente vai ver a manutenção. A manutenção de novo, a gente vai olhar os recursos, ver quantas tribos tem. Eu tenho uma cidade, eu tenho que ver qual é o recurso da cidade. Eu tenho que manter essa fazenda funcionando, ela tem que existir. Se a fazenda não existir mais, a gente perde essa cidade. Mas basicamente o joguinho é esse. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário que eu gosto muito, que comente nos vídeos. Então falou e até os próximos joguinhos. Falou, pessoal!